Olá, você que acompanha aqui o Destaque ANC, você que nos acompanha tanto no YouTube quanto na rádio das nossas parceiras, tanto na capital quanto em outros municípios. Estamos aqui hoje com Rafael Mesquita, presidente do Sindijor, Sindicato de Jornalistas, diretor da Federação Nacional dos Jornalistas. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde a todo mundo que acompanha a ANC, boa tarde a vocês aqui que nos recepcionam nesse espaço. Muito obrigado por ter vindo, Rafael. Estamos gravando essa entrevista numa data muito especial, né, que é o Dia Nacional da Imprensa, muito bacana, coincidentemente ou não, ele está aqui com a gente, muito bacana. E a gente quer falar sobre dois assuntos muito bons que estão envoltos na nossa profissão hoje em dia. O primeiro que a gente quer abordar aqui é a PEC, né, do diploma, que o sindicato está envolvido e tudo mais. Vi que teve até uma manifestação no aniversário de 70 anos do sindicato, não foi? Isso. Bom, a gente tem a PEC do diploma, né, que é a proposta de emenda à Constituição que restabelece o diploma de nível superior em jornalismo como critério de acesso à profissão, como uma pauta prioritária dos jornalistas brasileiros, e não poderia ser diferente para os jornalistas do Ceará. Por isso que foi uma das principais demandas nas nossas atividades de comemoração. Está sendo uma das principais demandas nas nossas atividades de comemoração dos 70 anos do sindicato, né? O Sindicato do Ceará nasceu em 1953, é uma das entidades jornalistas mais antigas do Brasil, e historicamente nós defendemos, né, desde a nossa criação, o curso superior, né, como critério de acesso à profissão. Nós, inclusive, é interessante uma entidade de 7 décadas, porque acompanhando, né, resgatando um pouco a história do sindicato, a gente observa que o Sindijor esteve não só na discussão quando essa medida ainda ia entrar em vigor, da implantação dela, e esteve parte também, inclusive, do processo de criação dos cursos de jornalismo. Sim. O curso de jornalismo do Estado do Ceará, o primeiro curso de jornalismo do Estado do Ceará a ser criado foi o curso de jornalismo da UFC, né, que é a nossa Universidade Federal. E ele nasceu, primeiramente, nos espaços onde funcionavam o sindicato dos jornalistas e a ACI, que é a Associação Cearense de Imprensa, que dividiam na época o mesmo prédio, antes do sindicato ter sua sede própria. E foi uma iniciativa de jornalistas que foram lá fomentar, e foram seus primeiros professores do nosso curso superior em jornalismo, que depois foi regulado pelo MEC, foi abarcado aí, né, recebido pela Universidade Federal, na época do histórico reitor Martins Filho, de um processo, de uma luta que foi liderada pela jornalista, né, a Dízia Sá, nossa querida Dízia, que hoje, nos seus mais de 90 anos, continua sendo nosso guia, sobretudo nesse aspecto relacionado à formação superior. Mas continuando a história, então o Sindijor esteve todo no processo de elaboração, participou inclusive da discussão dos cursos vindouros de jornalismo da Unifor, que veio depois o curso da FANOR, curso da então FIC, hoje Estácio, e todos os outros que foram surgindo, o curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, descentralizada no campus Cariri, que depois virou o FCA, Universidade Federal do Cariri. Mas nós fomos derrotados em um momento, né? Os jornalistas foram derrotados no momento, numa avaliação equivocada do Supremo Tribunal Federal. A nossa regulação profissional e a lei de imprensa continham esse dispositivo que colocava que para ser profissional de jornalismo tinha como requisito básico, para a maioria das funções que nós exercemos, o curso superior. A ressalva apenas das funções de jornalistas de imagem, né, e de colaboradores do jornalismo, né, que não precisam de curso superior em jornalismo. Mas no caso das demais funções, sobretudo de edição, de reportagem e tudo mais, do produtor de notícias de fato, é demandado o curso superior. E o STF, uma avaliação equivocada, interpretando errado a Constituição, confundiu o direito de ser ou não jornalista como uma limitação ou não do conceito de liberdade de expressão, tema, né, que o STF discute até hoje, e eu acredito que já tenha mudado de opinião até pelas votações, pelas definições que tem enfrentado e o processo também de enfrentamento que tem tido no caso da desinformação. Então, para que nosso ouvinte, quem nos acompanha, entenda qual é o objetivo dessa proposta, é justamente restabelecer, né, essa medida que vigorava em lei e que foi retirada pontualmente. A regulação do jornalismo não caiu, da atividade de jornalistas não caiu, mas pontualmente esse quesito
né? Assim como outras profissões importantes, nós achamos que é relevante que o jornalista passe pela preparação ética, deontológica, das suas técnicas, né? Para que exerça a sua profissão no final. Então, restabelecer o diploma através desta PEC é prioridade. Muita gente até não entende por que uma PEC, né? Por que não um projeto de lei? Sim. Porque a Corte Suprema do Brasil é a Corte Constitucional. Se a Corte Suprema do Brasil retirou um direito, somente uma emenda à Constituição pode restabelecê-lo. Então é o caso. Então, do ponto de vista jurídico, nós precisamos de uma PEC. E o que é difícil por que é difícil alcançar uma PEC? Porque ela exige quórum qualificado onde ela é votada. Onde se vota uma PEC? No Congresso Nacional. A PEC já foi aprovada. Metade da batalha já conseguimos, porque a PEC já foi aprovada no Senado. Então agora nós estamos com a discussão na Câmara dos Deputados. Então nesse momento, você que nos acompanha, tenho certeza que votou em um deputado. Sim. Nós todos tivemos que votar num deputado, numa deputada nas últimas eleições. Então agora é o momento da gente cobrar. E se você apoia a causa dos jornalistas, apoia o jornalismo livre, imparcial, objetivo, feito por pessoas qualificadas, né? Eu pediria que você pedisse aí ao seu deputado, à sua deputada, ou deputado que você votou, o apoio à PEC do diploma. Tarefa número 0 dos jornalistas brasileiros nesse momento, que precisam sim garantir que, antes de tudo, a nossa profissão seja exercida por pessoas capacitadas para tal. E, Rafael, o seguinte, muita gente se questiona o porquê alguém tem que ter o diploma. Né, como você comentou aí, hoje você ter o diploma não é só questão profissional, mas ética. Você pode comentar aí, explicando para quem está nos acompanhando, qual é o grande diferencial de quem é letrado, né, quem se formou em jornalismo? Qual é a grande diferença de quem possui o diploma? Estava até debatendo esse assunto numa aula. Eu faço doutorado em comunicação na Universidade Federal do Ceará. E o nosso professor, Tadeu Feitosa, estava falando um pouco sobre a deontologia, né, que são os conhecimentos ou as práticas basilares que são aprendidas e compartilhadas por determinadas profissões. Estava comentando como a atividade do médico precisa de uma formação superior. Sim. Como a atividade de um advogado precisa, até por uma questão, né, da própria conduta profissional e do conhecimento profissional de uma educação superior, de um ensino superior preparatório no mínimo 4 anos, assim como tantas outras tarefas. Aí a avaliação que nós chegávamos no final era que, incrivelmente, somente a profissão de jornalista, por um erro, né, dos nossos juízes da Corte Superior, é que não tinha esse direito constituído, o que mostrava que havia uma contradição do Estado brasileiro, se é que você me entende. Sim. Então, para todas as outras atividades que são importantes para a própria regulação do Estado e para alcance de políticas fundamentais como educação, saúde, assistência, direito, que é o caso da defesa, né, tanto o direito jurisdicional como o direito da pessoa humana. Sim. Portanto, acompanhado pelos profissionais do campo do direito, juízes, advogados, procuradores. Todos eles têm como formação fundamental o curso superior em direito. Só não tinha a de jornalista. Mas aí a gente a sociedade pode fazer essa pergunta, mas precisa mesmo de diploma para jornalista? Jornalista não mexe com nada importante? Pensa que não mexe nada delicado, né? Não tem nada delicado sendo tocado pelo jornalista. É aí que você se engana. Se um erro médico pode matar uma pessoa numa mesa de cirurgia, por exemplo. Um erro de um jornalista pode matar ou provocar um genocídio, ou matar um grupo de pessoas ou provocar um genocídio. Vou dar o exemplo que eu acho que é um dos mais fáceis de compreensão nesse momento, que é o exemplo da pandemia de Covid-19. Imagine você se algum jornalista mal intencionado ou não suficientemente preparado para a sua atividade profissional recomendasse um uso de um medicamento que supostamente poderia ser uma espécie de vacina para a Covid-19, e no fim esse medicamento se mostraria-se ineficaz e poderia induzir a pessoa à morte. Imagine você, é uma situação hipotética. É uma situação hipotética. Imagine você. Então, um jornalista tem sim, né, sob sua responsabilidade, sobre o seu ofício,
uma grande responsabilidade social. Ele precisa ser suficientemente preparado para saber o que a gente chama, para quem não conhece um pouco das técnicas jornalísticas, saber apurar. O que é apurar? O jornalista, ele não pega, minha gente, você pode até pensar que seja isso, porque tem a galera da fofoca que você dá uma impressão errada sobre a nossa profissão. Mas o jornalista, nós aqui que estamos trabalhando com o ofício de jornalista, eu não posso pegar uma informação passada por alguém e simplesmente jogá-la na rede, publicá-la no jornal, veiculá-la na televisão como um fato. Eu preciso investigar sobre ela. E é isso que diferencia o jornalismo de qualquer outro tipo de manifestação pública. Por isso que o STF, lá no princípio, deveria ter diferenciado, né? Capacidade de produzir conteúdo por qualquer pessoa e quem pode e a quem deve o direito de produzir conteúdo jornalístico. Conteúdo jornalístico precisa ser produzido por pessoas que tenham minimamente a capacidade de diferenciar informação de mentira e saibam investigar determinado assunto ou determinado conjunto de questões que possam aparecer dentro do nosso lead de trabalho. A gente, talvez falando como eu estou falando aqui, sobre a forma como é produzido o nosso pão, né? Eu acho que a sociedade compreende um pouco mais a importância do nosso ofício. Eu acho que uma autocrítica que a gente pode fazer é que nós, profissionais de jornalismo, muitas vezes não explicamos como nós produzimos, né, o nosso objeto de trabalho diário, que é a notícia. Sim, com certeza. Então, de fato, a existência, né, do diploma para um profissional formado não causa uma diferença, de fato, mas há aqueles que são contra a PEC, da obrigatoriedade do diploma. Quais são as justificativas, na sua visão, né, de quem está a favor e quem luta para que ela seja aprovada? Por que algumas pessoas estão contra ela? Bom, eu acho que quem está contra, de alguma forma, a PEC do diploma pode estar por uma questão filosófica. Vou explicar. A pessoa pode não acreditar que determinadas atividades precisam ser reguladas. Ou seja, isso aí é mais de uma questão de compreensão do próprio funcionamento da vida para essa pessoa. Eu já ouvi muito esse tipo de discurso, nos discursos contrários, nos poucos discursos contrários à PEC, digamos de passagem, porque uma parte da minha categoria é praticamente um consenso, pelo menos dos jornalistas que nós representamos no Ceará, o apoio, o endosso à PEC do diploma, mesmo naquelas funções em que os profissionais, por direito, pela própria legislação que regulamenta a nossa profissão, que é da década de 60 e 70, né, por direito, já tem o direito de exercer a profissão como atividade e função específica. Por exemplo, o repórter fotográfico, ele pode ser um repórter fotográfico que frequentou o curso superior em jornalismo, mas ele também pode ser uma pessoa que adquiriu o aprendizado específico desta função e especificamente para esta função pode adquirir o chamado registro específico de jornalista, repórter fotográfico, assim como repórter cinematográfico. Então, são as exceções que a gente já tem desde a legislação anterior e a vigente, né, que continuam sendo regulados dessa forma. Então, o primeiro grupo de pessoas seria esse, o grupo de pessoas que, porventura, não acreditem que, assim como para outras profissões, o Estado deva regular atividades específicas como o direito do exercício profissional, e nesse caso, criando o que a gente chama de portões de acesso, gatekeepers para a atividade profissional. E o segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que realmente, e eu tenho infelicidade de dizer isso, de alguma forma são contrárias porque mexe com o interesse delas. Sim. Né? A gente sabe que, por exemplo, a Folha de São Paulo, pelo menos a administração de então da Folha de São Paulo, do início dos anos 2000, que foi uma das precursoras dos processos jurídicos contra o diploma de jornalismo, antes mesmo da queda, então iniciou toda essa discussão, eles tinham interesses colocados, eram interesses basicamente empresariais, contrários a uma regulação específica de quem poderia exercer o jornalismo dentro das dependências daquele jornal, o que eu acho autoritário. Sim. Um empresário dizer qual tipo de trabalhador ele quer. Ele não responder à lei do Estado, porque o Congresso votou. O presidente sancionou. Qualquer empresário tem que respeitar a lei do Estado-nação para o qual ele quis explorar, né, a sua atividade econômica. Sim. E tem um outro grupo de pessoas
que são contrárias à formação superior por algum interesse pessoal, né, dentro desse grupo aí, né, individualmente mesmo. Tem gente que, é porque eu simplesmente quero exercer a profissão e não quero fazer o curso. Bom, ponto. Porque eu tenho interesse, eu faço parte de um grupo que acredita que o jornalismo tem que ser livre, né, de todo tipo de regulação. Ponto. Porque eu integro também um grupo que acredita que a informação ela tem vários lados, aí inclui a galera da pós-verdade, né? O pessoal que intencionalmente produz conteúdo falacioso, mas quer se proteger nos dispositivos constitucionais que existem para defender a liberdade de imprensa e expressão, que, como vocês sabem, a Constituição defende, por exemplo, inclusive a atividade jornalística de censura prévia, esse tipo de coisa, e também resguarda o direito de fonte, uma série de outras questões, né, dentro desses princípios norteadores constitucionais, que é também do direito internacional e da própria Convenção dos Direitos Humanos. Então, eles têm uma intenção escusa com a atividade jornalista e, por esse ponto, também integram esse grupo diverso que é contrário, de alguma forma, à regulação da profissão, esse gatilho de ingresso na profissão através do diploma de nível superior. Interessante isso. E a PEC, ela tem previsão de ser votada, né, entre os deputados, e caso aprovada, qual vai ser o principal impacto dela? A gente não tem um calendário específico para já determinar mais ou menos quando seria a votação da PEC na Câmara dos Deputados. O que nós temos hoje ainda a constituição do número de votos. Então, nós estamos, nesse momento, constituindo o que a gente chama de placar do diploma, que é o placar favorável à PEC do diploma. Então, estamos em plena campanha. Todos os estados, nós temos 31 sindicatos de jornalistas, sejam sindicatos municipais ou estaduais, que se organizam dentro da Federação Nacional dos Jornalistas, a única federação de jornalistas e os únicos sindicatos de jornalistas. Todo o nosso movimento sindical está em unidade para essa pauta. Então, nesse momento, todas as nossas entidades estão organizadas nos seus estados, pedindo os votos dos parlamentares federais, dos deputados e das deputadas federais, constituindo o placar. Por exemplo, aqui no nosso Ceará, nós já temos consultado dos 22, 11 a favor. 11 que nós já conseguimos se reunir com esses deputados e deputadas, 11 que já estão a favor. Então, a gente está ainda marcando as agendas com os próximos, né, e constituindo esse processo de obtenção de votos. Então, nós temos a estimativa otimista de que no Ceará nós saímos com entre 20 e 22 votos. Né? Então, quase todos, né? Quase todos os votos. A gente tem alguns deputados que a gente já sinalizaram, embora a gente precisa ter aquela confirmação oficial. A pessoa tem que ter lá o registro oficial de que o deputado, para a gente não se enganar, né, declarou e assumiu o compromisso com o sim para a PEC do diploma. Então, esse processo, para vocês entenderem, é um pouco demorado. Então, é um processo que a gente vai ainda levar um tempinho. Acredito que a gente vai se concentrar até o fim do primeiro semestre na constituição dos votos. Nós estamos fazendo também um movimento chamado Caravana Brasília. O que é isso? Nós pegamos jornalistas e dirigentes sindicais de todos os estados que puderem mandar representante e vamos em conjunto para Brasília e fazer outra, chamado Corpo a Corpo no Congresso Nacional. Nós fizemos um corpo a corpo em meados de abril, que foi muito importante. Chegamos a reunir com todos os líderes partidários. Nós já temos o sim de todos os líderes partidários, o que também é muito importante. E aí você pode perguntar, né? Mas partidos das várias matrizes ideológicas, sim. Das várias matrizes ideológicas. Porque a nossa pauta é uma pauta dos trabalhadores do jornalismo. É uma pauta suprapartidária. Ela não envolve interesse de A, B, C ou D. Ela envolve apenas o interesse da sociedade, que precisa de um jornalismo livre, plural, ético, né? E feito por profissionais devidamente capacitados. Ou seja, a nossa pauta não é uma pauta de partido político, é uma pauta da própria democracia. Então, acho que a adesão positiva que a gente vem tendo da PEC, nós precisamos de 308 votos, que é o quórum qualificado da Câmara dos Deputados, 308 votos, sim.
para a PEC é um número alto, né? Um número alto. Nós temos 512 deputados. Se você for olhar a proposta que foi aprovada com o maior número de votos recentemente na Câmara, foi essa semana, ou ontem, foi aprovada com 317 votos. É projeto de lei? É. Não existe quórum qualificado? Não existe. Mas, para você ver como é, né, é uma soma alta. Então, o momento que a gente for colocar a PEC em votação, vai ser o momento que a gente tiver o placar consolidado. Entendo. Aí, já partindo por outra pauta que temos aqui como objetivo na nossa entrevista, é falar do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, que acontece na próxima quarta-feira, se não me engano, 7 de junho. E, como você falou do jornalismo plural e tudo mais, da liberdade de opinião e tal, liberdade de expressão, muito se confunde a liberdade de expressão com o poder de falar o que quer. Ali, o quanto o jornalismo é responsável por as pessoas entenderem que a liberdade de expressão não significa poder falar o que exatamente ela deseja. Nesse momento, no Brasil, né, o direito à informação e à comunicação é um direito humano. Todos nós temos o direito, independentemente da nossa atividade, até basicamente como cidadãos, independentemente de sermos jornalistas, nós temos direito à comunicação. E dentro desse direito, nos resguardado o direito à liberdade de expressão. Por que esses direitos existem? Eles existem porque houve momentos que as pessoas eram limitadas pelo Estado ou de alguma forma por grupos autoritários que comandavam tribos, países, estados, cidades. Então não havia livre expressão. Então, primeiro para entender como é que nasce esse direito. Esses direitos nascem de uma reivindicação social por liberdade. Os estados contemporâneos, modernos, a maioria, né, tem a liberdade e o direito à comunicação e informação e às liberdades de expressão e de imprensa como princípios fundamentais. Esse é o primeiro ponto para a gente entender essa questão. Mas a liberdade de expressão, chegando exatamente na sua pergunta, a liberdade de expressão é uma liberdade com responsabilidade. Como eu falei, é um Estado que autorizou o direito de dizer, sem censura prévia. Mas é um Estado que assegura que essa pessoa que, porventura, utilize esse direito de forma escusa, ela vai ter que ser responsabilizada. Sim. Acho que a maioria dos países hoje, nesse momento, tem leis relacionadas à calúnia, difamação, esse tipo de coisa, né? Assim como leis também que tratam especificamente do combate às opressões direcionadas a grupos oprimidos, como, por exemplo, mulheres, população LGBTQIA+, população negra em países onde teve racismo, onde há racismo estrutural. Então, leis que são leis reparativas. Então, eu tenho minha liberdade de expressão, mas a minha liberdade de expressão, ela acaba quando eu atinjo, esse é um senso comum, mas é importante dizer, que faz para as pessoas compreenderem, a minha liberdade acaba, entre aspas, quando eu atinjo o direito do outro. Eu vou continuar tendo o direito de dizer, mas eu passo a ser responsabilizado por aquilo que eu digo. Sim. Exemplo, quando acontece de um sujeito, fazer como aconteceu com o Vini Júnior, se eu não me engano o nome do jogador, sim, né? Sim. Chama o jogador por ser uma pessoa negra de macaco, ninguém foi lá previamente perguntar o que ele ia dizer, questionar o que ele ia dizer, mas a partir do momento que a pessoa disse, então só voltando, né, a primeira parte, o direito da pessoa dizer está garantido, a liberdade de expressão foi garantida. Sim. Agora, não é ataque à liberdade de expressão quando eu pego essa pessoa que agiu de forma racista, que associou um ser humano a um animal que não tem a racionalidade humana, intencionalmente para dizer que ele tinha dotes bestiais e não humanos, para você entender o que significa quando a pessoa chama outra de macaca. Chama porque é uma pessoa negra, associando a cor do macaco e a todo o discurso histórico, né, de irracionalidade ou de subhumanidade atribuída à população negra por fins econômicos, né, porque houve uma exploração da mão de obra negra por fins econômicos, que vai depois se chamar de racismo estrutural, o racismo que atendia a interesses do capitalismo de então.
Foi desse parênteses. Então essa pessoa, ela passa a responder criminalmente, onde tiver lei de verdade, por essa questão. Então não foi o direito da liberdade de expressão dela que foi atacado. Ela cometeu um crime, tanto é que ela pôde dizer aquilo. Então a liberdade de expressão, como muita gente diz que tem limite, ou quer impor limite, né? Na verdade, ela não existe limite, mas mesmo ela não ter limite, existe consequência. Claro, exatamente. A liberdade de expressão é sem limites, mas a liberdade de expressão, dentro da liberdade de expressão, você arca com as consequências. O que as pessoas estão dizendo é que quando elas fazem esse tipo de manifestação e, por exemplo, um post numa rede social é derrubado porque ela foi racista, ela acha que foi retirado o direito dela de se expressar. Não! Você teve o direito de você se expressar. Você se expressou, mas você se expressou à margem da lei. Você se expressou de forma odiosa. Então, produzir discurso de ódio e achar que ele tem que ficar lá impresso na rede social porque a liberdade de expressão garante isso, não garante. O teu direito terminou quando tu ofendeu outra pessoa. Não garante. Eu posso fazer uma crítica. Eu posso criticar, por exemplo, no caso do Vini Júnior, não é o caso, mas se fosse né, uma crítica à performance de atleta dele, a crítica à performance de atleta dele não seria alvo de reparação ou de denúncia criminal. Se ela fosse justa, se ela fosse com base em situações que não atacassem a dignidade dele. Ou foi o contrário. A torcida lá contrária simplesmente né, atacou a dignidade do profissional por um revanchismo imbecil. Um revanchismo imbecil futebolesco. Porque as pessoas estão no século XXI, elas ainda tratam divergência com ódio. O que é outro absurdo. Né? Justamente não ser na esportiva, para utilizar um termo do setor. Verdade, não é? E a liberdade de imprensa está literalmente ligada à liberdade de expressão? Para a atividade jornalística, sim. Aí, mas só separando. O direito de todo cidadão dizer alguma coisa é liberdade de expressão. O direito da imprensa fazer o seu trabalho de apuração específica é uma liberdade de expressão, mas uma liberdade de expressão relacionada à atividade jornalística, que tem suas técnicas e seus processos. E aí vai entrar na categoria liberdade de imprensa, a liberdade da imprensa produzir determinado conteúdo, né? E a liberdade de imprensa, e aí eu vou ser muito mais específico, a liberdade de imprensa, hoje no Brasil, vem sendo muito atacado no mundo todo, vem sendo muito atacado de várias formas. Né? Inclusive, é bem característico para a gente entender essa situação, quando a gente olha, por exemplo, como as plataformas digitais, que né, tem as suas redes sociais, como Facebook, YouTube, Twitter, vamos usar o exemplo do Twitter, né? Entre outras, elas vêm atacando a liberdade de imprensa, mas vêm permitindo que o discurso de ódio veicule com muita facilidade. A programação de boa parte dessas plataformas, elas criam uma série né, de mecanismos, restrições, dificuldades, inclusive até no registro específico que poderia haver para veículos de imprensa que poderiam se habilitar nesse espaço para poder, inclusive, produzir sem sofrer derrubada de conteúdo ou censura por parte dessas plataformas. Hoje em dia, um jornal de grande circulação ou um jornal digital contemporâneo, como o do Intercept Brasil, vem tendo postagens derrubadas por as redes sociais porque tem denúncia de usuário. É como se fosse né, um caminho curto que as redes permitem que aconteçam para, por uma justificativa de denúncia do usuário, censurar né, o veículo jornalístico. E essa censura não é por questão de estar certo ou errado, é por uma questão inteiramente ideológica, não é? Exatamente. As redes sociais têm se programado de maneira ideológica. Por exemplo, os algoritmos. A gente tem uma discussão hoje que tem algoritmo que é intencionalmente racista. Eles são programados por pessoas. Né? A mediação social que é feita por pessoas. Tem algum programador produzindo lá, né, com a mentalidade, intencional ou não, mas a maior parte das vezes a gente tem que intencional, um recorte intencional. Tem estratégias que as redes sociais sabem. Por exemplo, o discurso
político, ideológico, inclusive aquele que não recorre à verdade, ele é impulsionado, ou seja, aquela situação de conflito ideológico, ele é impulsionado pelas plataformas digitais. Sim. Em detrimento, por exemplo, e aí isso acaba impulsionando discurso falacioso, discurso mentiroso, né? Em detrimento, por exemplo, de dar permissão para um conteúdo que foi produzido com critério, com idoneidade, que tem programaticamente, pelos algoritmos, a sua visualização derrubada, desimpulsionada. A verdade que a gente poderia colocar, assim como há legislação que regula outras tantas atividades econômicas, dentro dessa atividade econômica em específico, para complementar esse comentário aqui, eu acho que tinha que haver o que nós tentamos fazer quando foi criado o Marco Civil da Internet, o que deveria haver nas plataformas era neutralidade de rede. O que é neutralidade de rede? É eu garantir a liberdade e a circulação do conteúdo, independentemente da minha intenção com aquele público. Mas o que as redes sociais ficam? Elas nos tratam, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que usufrutam desse espaço, como marionetes. Marionete ou ventrículo? Ventrículo que é o que coloca a mão dentro, né? Não. Marionete é aquele então é marionete. Então, se você imaginar graficamente, eles estão aqui, ó, tentando nos conduzir. A gente até tenta sair das cordas, mas eles acabam não deixando. Então, para que o nosso público entenda graficamente, nós somos tratados como verdadeiras marionetes por essas redes digitais. O nosso conteúdo, se eu fizer uma postagem hoje sobre a PEC do diploma, ele vai cair dentro de uma categoria específica de assunto, que por sua vez vai para um determinado filtro. Ele vai ou não ser impulsionado. Se eu botar uma foto do meu dorso nu, fazendo uma selfie assim, ele vai para um outro grupo de assuntos. Com certeza ele vai ser impulsionado. Porque as redes sociais hoje impulsionam esse tipo de conteúdo erótico, não sei o quê. Tá? Então, só para a gente entender onde foi que nós vimos amarrar nosso bode. Certo. E muito também está se discutindo todo esse lance em relação à liberdade de imprensa e também à liberdade de expressão em relação à PL das fake news. Alguns veículos já se manifestaram contra e até também plataformas como redes sociais. Mas, na sua opinião, a liberdade de imprensa ela pode sofrer alguma coisa caso seja aprovada a PL das fake news? Não. Na minha avaliação, o projeto de lei 2630, né, popularmente conhecido como PL das fake news, ele viria na sua construção até o último relatório que foi nos apresentado, né, ele vinha justamente para fazer o combate a tudo isso que eu estava exemplificando antes, né, porque tá um jogo, né, de uma anarquia legal completa, onde as plataformas faziam tudo e nós estávamos somente submetidos ao comando dessas redes. O PL das fake news vinha para, inclusive, responsabilizar essas empresas transnacionais, algumas delas que se recusam, como o Twitter agora se recusou a ter, por exemplo, escritório de advocacia no Brasil, equipe no Brasil, já vinha com esse problema com o Telegram, né, que parece que é russo. Aí depois apareceu um problema também com o TikTok, que parece que é chinês. Eu digo que parece porque eu não tenho certeza. Mas se eu tivesse, eu dizia. Mas eu acho que são empresas que surgiram nesses países que eu citei. E acaba que no momento em que a gente discute um tipo de responsabilização para esses suportes, a gente está oferecendo a possibilidade que até o conteúdo jornalístico que eu falava que de alguma forma era secundarizado, ele ganha pelo menos uma projeção maior no nível da neutralidade. Que o discurso de ódio não seja promovido, porque se ele for, a empresa vai ser responsabilizada conjuntamente. Imagina que você hipoteticamente produz um conteúdo que vai atacar a dignidade de uma pessoa. Esse conteúdo, você paga lá uns R$100 no Facebook, ele é impulsionado. Ele é impulsionado e tal, e essa pessoa depois é alvo de agressão física na rua. Tá? E até ter ou não ter esse último aspecto aí, mas por uma questão roteirística, eu vou incluir esse fato final. Essa pessoa aqui é linchada na internet e até na rua.
Você não acredita que o Facebook, ao permitir que você impulsionasse esse conteúdo, também deveria ser responsabilizado? Sim ou não? Sim. Pois é. Esse é um dos artigos, simplificadamente, que eu estou apresentando aqui para você, que está lá no PL das Fake News. Mas é justamente uma das principais polêmicas com as plataformas. O Google chegou, minha gente, o Google chegou a pegar a homepage lá e colocar lá um artigo da opinião da empresa sobre o assunto, que ela não dizia que era a opinião da empresa, vinha como se fosse um artigo jornalístico. Quem acessou no dia percebeu. O Twitter estava derrubando o login. Eu fui testemunha, eu fiz isso no dia, estava derrubando o login de quem postasse algo sobre o PL das fake news nas mídias sociais dele. O TikTok estava bloqueando as contas dos usuários que faziam vídeos ou produziam conteúdo contrário à PEC. Então essas redes sociais são perigosas. Elas interferiram até no processo democrático. Por um interesse delas, a gente viu como eles mostraram as garras, né, sobre esse assunto. Então, na minha avaliação, o que está sendo discutido, o que estava sendo discutido ali é completamente uma tentativa de nós termos minimamente alguns critérios que pudessem dar respaldo à sociedade para se defender dessas situações, para que a gente pudesse produzir mecanismos de neutralidade na rede, mecanismo de reparação por discurso de ódio, mecanismo de acompanhamento e derrubada mais rápida, né, de postagens de cunho racista, transfóbico, LGBTfóbico, misóginos, enfim, criminosos. Criminosos. Até hoje, uma das brigas judiciais que nós estamos tendo é que os juízes não conseguem fazer, mesmo tendo decidido seguidamente, fazer com que essas plataformas apresentem quem são as pessoas, os usuários que produziram os tais conteúdos criminosos dos ataques às escolas. Por favor, são terroristas. São terroristas. São pessoas que planejaram ataques criminosos para matar crianças. Será que o Brasil, todo o discurso de proteção da infância no Brasil é só uma falácia? Porque tem gente sendo eleita aí porque se diz defensor da criança contra a erotização nas escolas. Mas a real ameaça para as escolas, que são por esses grupos criminosos que estavam organizando ataques às escolas, alguns deles não foram nem encontrados ainda. Porque as redes sociais se negam a quebrar o sigilo do usuário e apresentar, de alguma forma, ou atrasar a apresentação desses perfis, né, que estão aí no submundo da internet. Sim, entendo. E para encerrar nossa conversa aqui, que está ótima, o papel da imprensa é informar, mas em relação à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão, qual o limite da opinião da imprensa? A opinião na imprensa já vai ser um primeiro parênteses aí, né? A gente tem dentro do nosso campo de trabalho, né, no jornalismo, dois principais tipos de produção: o conteúdo informativo e o conteúdo opinativo. Dentro do conteúdo opinativo, o limite da opinião na imprensa, ele deve ser ainda mais criterioso do que aquele que a gente acredita poderia ser o limite da informação da opinião na sociedade. Porque nos veículos de imprensa, nós partimos do princípio que nós temos o quê? Uma equipe que produz profissionalmente jornalismo e que mesmo quando ela recepciona, ainda que ela não seja responsável, a opinião de outrem, que vai ser veiculada num artigo de texto, numa coluna de programa de TV, ela precisa acompanhar o que vai ser dito, como vai ser dito e por que vai ser dito. Porque o princípio fundamental de organização desses espaços é produzir informação de interesse público ou opinião de interesse público. E mesmo a opinião que for existir, ela não pode partir de questões falaciosas. Ela tem que partir da verdade e ela tem que ser embasada. Então, assim, o que diferencia mesmo e o limite da opinião no setor jornalístico, na imprensa, e aí eu chamo todos os outros trabalhadores da imprensa para esse mesmo espaço, não só os jornalistas, a quem eu posso certificar da atividade, mas também radialistas e demais profissionais do campo das comunicações, é que nós temos que ter
no nosso ofício, no discurso opinativo ou informativo, no discurso que nós veiculamos nas nossas plataformas, nós temos que ter responsabilidade, ética, e as nossas questões devem ser questões que nós imaginemos que devam ser de interesse de toda a sociedade, não particularmente minha. Uhum. Uma coisa é eu ter lá uma pessoa qualquer, ou mesmo um político, que vai lá na sua plataforma emitir alguma opinião do seu interesse particular. É diferente da imprensa. Eu acho que a imprensa tem que ter responsabilidade, por fim, com o interesse coletivo, com o interesse público, do público, a maioria da população. Eu não posso chegar, né, e ser uma plataforma de discurso falacioso sobre saúde quando as pessoas estão morrendo de Covid-19, por exemplo. Não posso ser uma plataforma de discurso falacioso sobre os direitos das mulheres quando as estatísticas mostram que as mulheres recebem, de fato, menos que homens nas mesmas funções. O trabalho da imprensa é um trabalho que lida diretamente com o interesse da sociedade, por isso tem que ser preservado. Certo. Muito obrigado, Rafael, o papo foi ótimo, vamos nos despedindo aqui, obrigado pela presença. O papo foi enriquecedor, de fato, sobre o assunto da PEC, que ainda vai dar muito o que falar. Vamos acompanhar, né, por toda a rede aqui, o desenvolvimento dela e também todo no quesito da liberdade de imprensa e de expressão. Obrigado a você que nos acompanhou, tanto pelo YouTube, tanto pelas rádios parceiras aqui em todo o estado. E, por fim, Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né, é uma maravilha vir aqui conversar com vocês, um debate franco, com tempo para a gente poder expor um pouco mais nossos assuntos. Estou sempre à disposição. Muito obrigado.